que arrumar. Mas existe um alimento universal, qualquer lugar que você for, seja num cruzeiro, seja visitando um país, seja em outras cidades do Brasil, o pão, ele é um alimento universal. O pão, ele vem de milênios, né? Por isso que na Bíblia há muita referência a respeito de pão, porque o pão é um alimento muito simples. Eu não sou padeiro, nunca fiz um pão, mas eu sei que se você colocar ali farinha, colocar farinha de trigo, colocar alguns ovos, né? E colocar leite, água, sei lá o que pode colocar, bater ali, coloca manteiga, sei lá, eu acho que eu me arrisco, coloca fermento, né? Para ele crescer. Joguei muito joguinho de simulação de cozinha. Esses eram os ingredientes do jogo. Agora a gente está aprendendo a fazer hambúrguer, né? Fast Food Simulator. A gente está aprendendo a trabalhar no McDonald's. Mas eu aprendi a fazer um pão, mas eu nunca fiz um pão. Mas eu sei que é um pão universal. Lógico que tem vários tipos de pães. Eu já estive na Itália. Um dia você vai para a Itália. Amém? Alguns decidiram, né, profeticamente ir aqui, mas eu já estive na Itália e falei, deixa eu provar desse pão italiano lá, porque fala de pão italiano, né, mas o pão que eles comem lá, é um pão meio zoado, irmãos, né, eu não gostei muito não, talvez você goste. Na França, também tem um pão duro lá, você vê que eles carregam um pão embaixo do braço, parece um tijolo aquele pão que eles comem. E eles comem um pão assim mesmo, coloca embaixo do braço, lógico, enrola com um papelzinho, né, onde vai embaixo do sovaco, para não pegar a sovaqueira, mas coloca o pão ali, eles andam com aquele pão assim, pela rua, é a tradição deles. E a palavra de Deus, que eu gostaria de meditar com vocês, lá em João 6, vai abrindo a sua Bíblia aí, João 6, versículo 34, Jesus, ele faz uma referência muito explícita a respeito de que ele é o pão da vida, e quem provar daquele pão jamais teria fome, seria provido, inclusive não só da fome, mas também da sede. Ele falou que jamais teria fome e nem sede. E aí, como um pão é capaz de prover tantas coisas assim? E aí, a Bíblia, ela é poderosa, através desse ensino de Jesus, de mostrar que algo simples, né, como a figura de Jesus, pode trazer algo tão poderoso sobre as nossas vidas. Algo simples, entre aspas, como a história de Jesus, como a passagem de Jesus aqui na terra, pode trazer algo tão poderoso para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, amém? E eu gostaria que você saísse daqui entendido muito mais do que você entende hoje de pão. Você viu que eu não entendo nada de pão, mas eu quero que você entenda muito sobre o pão da vida, amém? Vamos abrir Bíblia lá em João 6, 34 a 51, diz assim: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos, repita todos, no último dia. Pois é a vontade do meu Pai, que todos aquele que olhar para o Filho, e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José?
Conhecemos o seu pai, a sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Olha só que textão que nós lemos, que passagem que Jesus insiste de que ele era o pão da vida, e quem comesse desse pão jamais teria fome, jamais teria sede, e muito mais. Iria morrer, poderia até morrer, mas iria ressuscitar no último dia. Ou seja, é um pão completo, irmãos. Talvez o seu pão, a ideia do seu pão, você não goste muito de pão, o físico, mas imagina você ter algo na sua vida, imagina você ter um alimento que, se você comesse desse alimento, você já não mais precisaria de mais nada, não precisaria mais de comer, não precisaria mais de beber. Mas Jesus se coloca como o único que é capaz de trazer uma saciedade plena na nossa vida espiritual. Jesus, através desse texto, ele coloca como se você pode até correr atrás de outras coisas, você pode até desejar outras coisas, você pode se alimentar de outras coisas, você pode fazer outras coisas, mas se você não trazer Jesus para a sua vida, você vai continuar tendo fome e tendo sede. Era essa palavra que Jesus queria transmitir para aqueles judeus, que aliás não criam nele. Eles conheciam Jesus desde a sua infância, conheciam Maria, conheciam José, conheciam da história dele. Aliás, sábado, nós vamos ter aqui um ensino através do The Chosen, não vai ser eu sei que está rolando algumas lâminas aí com o meu rosto, não se engane, não sou eu, mas vai ter um episódio do The Chosen mostrando o nascimento de Jesus, né? Fazendo uma encenação, lógico, teatral, né? Do filme. Lógico que tem muitas passagens ali que não é a Bíblia. Não adianta assistir The Chosen e falar que leu a Bíblia inteira, viu, irmãos? Tem gente aqui, a gente estava brincando da leitura bíblica anual, e fala, vou entrar no supletivo da leitura, vou assistir The Chosen e pronto, não preciso mais ler. Irmãos, ali tem uma ensinação, né? Existe algo, muita inclusão ali para ter uma fluidez da história, mas a gente vai ter no sábado, a respeito do nascimento de Jesus. E voltando aqui no texto, aqueles judeus que eram muito religiosos, eles conheciam Jesus. Eles conheciam aquele menininho que cresceu correndo, brincando, né? Ali naquele bairro. Eles conheciam os vizinhos, conheciam as dificuldades, talvez, da família de Maria, da família de José, conheciam as limitações dos seus irmãos, conheciam, talvez, alguns irmãos problemáticos ali de José, né? Irmão de Jesus, ali, filho de José, filho de Maria, como toda família, certo? Toda família tem suas dificuldades, e a família de Jesus, apesar de especial, pelo chamado de Maria, era uma família comum também. Também tinha vontades, também tinha desejos, talvez existia ali desavenças, né, no casal. Você imagina Maria e José brigando alguma vez? Discutindo? Quem ia trocar fralda? Nem tinha fralda, né? Naquele tempo era toda uma dificuldade. Mas é óbvio que existia
a naturalidade de uma família ali. Jesus veio como homem, então ele fazia cocô sim, fazia xixi sim, né? Então, existia o cuidado de uma criança pequenina de colo, que alguns vão ter em breve, né? Vim com a Paula e o Rafa, e aí a gente vem discutindo se eles estão preparados, né? Para ter o Kalel aí, mas lógico que tem suas dificuldades em criação de um filho, e não foi diferente com a família de Maria e José. Então eles custavam a crer que Jesus era a solução da vida deles. Eles enxergavam uma família tão simples, uma vizinhança tão simples, que veio de uma cidade tão simples, que teve um nascimento tão simples, e eles enxergavam ali algo que não poderia suprir todos os seus desejos, todas as suas vontades. Eles não enxergavam que Jesus realmente seria a solução de toda a fome, de toda a sede da alma que eles tinham. Eles tinham ainda um vazio na sua alma, eles tinham ainda muitas perguntas sem respostas, e Jesus falava: eu sou a resposta. Eu sou a resposta de tudo que vocês estão buscando até hoje. Eu sou a resposta para a sua casa. Eu sou a resposta para a sua família. Mas os judeus religiosos não criam. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, muita gente vê a Cristo como aqueles judeus. Muita gente tem contato com Jesus, assim como toda pessoa que vem para a igreja, todo família que se dispõe a vir para a igreja, tem contato com esse Jesus. Mas aí, eu faço uma pergunta um pouco mais profunda. Até onde esse Jesus realmente é o pão que entrou na sua vida? E esse justamente é o primeiro ponto, de que existe algo que Ele está muito afim de nos dar. O nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, não porque a gente merece receber alguma coisa, mas Deus está muito afim de nos presentear, de nos prover, de nos saciar, de nos alimentar. Mas a gente busca prazeres, busca fazer a vontade de tantas coisas, coloca tantas coisas em primeiro lugar, a não ser Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Há tantos pais que não vêm para a igreja nem de sábado, nem de domingo, nem de quinta-feira, que não estão aqui. Por quê? Porque trocam talvez um momento de adoração, um momento inclusive de receber algo de Deus, por coisas momentâneas, por séries de TV, por jogo de futebol, por novela, sei lá, por rede social, por assistir vídeos banais, vídeos que somente nos distraem. Há tantas pessoas que buscam correr atrás de dinheiro, atrás de uma felicidade que não vai encontrar. Não existe nada neste mundo que é capaz de nos suprir da nossa saciedade espiritual, da nossa alma. E por mais que o seu corpo seja saciado, por mais que você coma os melhores alimentos do mundo, que você frequente os melhores restaurantes que Hortolândia pode ter, que o mundo pode ter, que os países podem oferecer, não existe nada que pode ocupar o vazio dos nossos corações, que é encaixado por Jesus Cristo. E se hoje você está aqui, eu quero te desafiar a viver um novo nível de prioridade na sua vida, dentro da sua casa e na sua família. O que é prioridade para você? Aonde Jesus tem ocupado o lugar de prioridade na sua vida? Será que você tem deixado de fazer tantas coisas que agradaria Jesus, para fazer coisas que agradam somente a tua carne? Que apenas te deixam um pouco mais gordinho fisicamente, ou até mesmo gordinho espiritualmente falando, mas na verdade somente está alimentando a sua alma. Talvez nós tenhamos o nosso corpo gordinho, a nossa alma gordinha e o nosso espírito magrinho. Já que você quer fortalecer seu corpo, né, Getúlio? A gente que é forte assim, já que nós somos fortes, queremos fortalecer o nosso corpo. Mais importante,
do que fortalecemos o nosso corpo, é provar do pão da vida. Mais importante do que fortalecermos a nossa alma, o nosso ego, os nossos prazeres, é também fortalecer o nosso espírito com o pão da vida. É importante ter dinheiro, irmãos, dentro da sua casa? Muito importante, é muito importante. A prosperidade é muito importante para a vida do casal. Quantos casamentos são destruídos por conta de problemas financeiros? Muitos. Muitos. Quantas famílias vivem desestabilizadas ou desprovidas de fazer as coisas, inclusive para Deus, por conta de falta de dinheiro? Dinheiro é importante, mas ele não pode ser o centro da sua vida. Prazer é importante na sua casa? É importante ter prazer na sua casa? Diego Horta. Importante, né? É importante ter prazer? Hein, Will? Você tem prazer na sua casa? Toda semana? Todo dia? Mais ou menos. Toda semana, tá bom, né? Por enquanto, tá bom. Eu não sei se para Sara tá bom. Depois você pergunta para ela, né? Mas é importante ter prazer, não é mesmo, Getúlio? Uma vez por mês? Quantos? 3 vezes? Conta assim? Tem gente aqui que fala que é todo dia. Não vou perguntar, porque senão corre risco de mentir. Mas, é lógico que é importante ter prazer na sua casa, na sua família, não só prazer sexual, né? Estou fazendo uma alusão aqui a prazer sexual, mas existem outros prazeres. É lógico que é importante ter prazer dentro da sua casa, dentro da sua família. É importante ter prazer de conviver com seus filhos, conviver com seu marido, conviver com a sua esposa. É importante viajar, é importante ter boas memórias, mas nada supre o prazer e o gozo eterno que Jesus é capaz de nos prover. Amém? Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. No céu haverá gozo eterno. Amém. Uns aqui falaram mais forte o amém. Segunda coisa, não adianta a gente somente receber. Receber é muito bom e Deus está muito afim de te entregar, né? Deus está muito afim de te abençoar. Mas existe um equilíbrio entre receber e o dar, o entregar, né? O ato de você entregar também. E aí eu quero falar sobre altar. Você receber do pão é muito bom, mas o que você tem feito em contrapartida em entregar ao Senhor? E tem um texto que está lá em Gênesis 35, eu vou ler 4 versículos com vocês. Gênesis 35, versículo 1 ao 4, diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar, repita, altar, para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo com seu irmão Esaú, do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, repita, Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, falou assim: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam de roupas limpas, vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos, as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé de uma grande árvore perto de Siquém. Olha só. Altar, irmãos, é também lugar de adoração. E é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, que é adoração. Nós fizemos um ato aqui no começo do culto, né, entregando uma oferta, que é dízimos, que é o dinheiro, que é entregando o nosso coração, entregando as nossas finanças. Aliás, eu sei que eu estou falando só para crente aqui, que os mais crentes da igreja estão aqui hoje, amém? Amém,
Fala mais alto. Fala Yeshua. São os mais crentes. Irmãos, momento de ofertório e dízimo, parêntese, tá? Eu estou falando com muito amor. É momento de adoração. Eu vejo alguns irmãos sentados no momento de dízimo e oferta. Não aqui, né? Não no culto de quinta-feira. Mas, infelizmente, eu vejo no domingo muitos irmãos sentados no momento de culto, de adoração, que é o momento de entregar os dízimos e ofertas. Existem 3 momentos do culto que nós entregamos ao Senhor. Quais são eles? Louvor, adoração, chuta aí, o que mais? Uma coisa que a gente faz no final, entrega a nossa vida, né? Tem entrega de vidas ao Senhor. E existe o ofertório, o dízimo. São os 3 momentos de entrega ao Senhor. É uma falta de respeito, não com o seu irmão, não com o pastor, não é por nós, ou pela gente, ou pelo seu líder, ou pelo seu pastor, é pelo Senhor. Você precisa participar desse momento, mas eu não tenho nada. Mas teve uma viúva humilde que entregou uma moeda. Irmãos, eu já dizimei muitas vezes na minha vida, lá na minha adolescência, moeda, né? Porque era o que eu tinha, era o meu dízimo. Mesmo você adolescente, que tem a sua receita vinda dos seus pais, talvez, que dá um dinheirinho ali para você comer o lanche, tudo contado, tudo na moeda. Eu duvido que você não tenha umas moedas, um dinheirinho, um trocado, que não pode ser trocado, mas é tudo que você tem do seu dízimo para entregar ao Senhor. Não é aceitável no momento de dízimo ou oferta você sair do seu lugar, não dizimar, não ofertar e sair para beber água. Traga uma garrafinha, irmão. Ah, não, é o momento que eu vou no banheiro. A não ser que você tenha algum problema de saúde, pode pedir para a gente que a gente ore. Dá para segurar, né? Vai antes do culto, não vou ungir nada, né? Já fez que eu ia ungir, não vou ungir nada. Mas vai antes do culto, de verdade, eu estou falando com amor e temor do altar. Tem faltado respeito ao altar. Tem faltado temor ao Senhor. Nós não somos o que o pessoal fala, a igreja de parede preta, que aceita tudo e qualquer coisa. Não pode ser assim. Precisa ter temor, e altar é lugar de temor, adoração é lugar de temor. A gente vai mudar em 2025, acho que a gente vai desligar ali vai fechar os banheiros no momento do ofertório e vai desligar. Você só entra com atestado médico, estou brincando, né? Eu sei que não precisa disso, basta a gente ensinar, nós somos culpados disso, nós líderes, pastores, somos culpados, tá? A gente se coloca... Eu não estou culpando vocês não, é uma falta de ensinamento, porque eu sei que vocês são obedientes, né? Mas tem faltado ensinamento. Quantas vezes os nossos pastores se dispõem de chamar a atenção de pessoas que estão ali fora passeando, principalmente saem no momento de dízimo e oferta, é uma falta de respeito. Deus te enxerga, não pela quantidade de dinheiro que você entrega aqui. Aliás, Jesus observou quem era o que mais tinha entregado naquele dia, né? Tem a passagem da viúva pobre. Quem mais tinha entregue era uma viúva que entregou apenas uma moeda, que era tudo que ela tinha. É o momento de você surpreender Deus, é o momento de você entregar e surpreender o Senhor. O Senhor olhar para a sua vida e realmente sentir alegria, e te abençoar, e estender as mãos sobre você. Então, irmãos, todo momento que você tem a oportunidade de vir ao altar, a gente fala que aqui é o altar, né? Que é lugar de adoração, é lugar de sacrifício, é lugar de trazer realmente, entregar as nossas vidas a Jesus, né? Por isso que as pessoas vêm até o altar, por isso que você sai do seu lugar, a gente nem passa salva, né? Já viu igreja que tem salva? Né? Tem igreja que tem salva. A gente faz questão de você sair do seu lugar, vir até o altar, como um ato profético, de que você está entregando o seu melhor. Então, a vocês, eu tenho certeza que essa palavra vai enraizar no seu coração. E a partir de hoje, você vai trazer uma garrafinha, né, de água, a não ser as grávidas, que
podem ir ao banheiro a qualquer momento, a gente sabe que é difícil, a não ser uma pessoa que tem realmente uma dificuldade de saúde, né? Ninguém vai condenar, é óbvio, estou brincando que a gente vai fechar o banheiro, não vai, mas é um momento de você ter respeito aos adolescentes, inclusive. Eu vou lá fora, hein? Se eu pegar adolescente esse domingo, que não seja você. Certo? Estou vendo um só aqui. Não, tem mais, mas estou vendo um só. E eu tenho certeza que você vai ser um exemplo. Vai ser um exemplo para a tua igreja. Amém? Altar é lugar de respeito. Altar é lugar de entrega. E aí eu pergunto para você, você tem recebido muito do Senhor? Quem aqui reconhece que tem recebido muito do Senhor? Quem aqui tem entregue muito ao Senhor? Já é difícil falar que a gente entrega muito, né? Você tem ousadia de falar que você tem entregue muito ao Senhor? Talvez você não tenha sido autocrítico demais. E você fala, nossa, eu entrego muito ao Senhor. Quem entrega muito é aquele que entregou a carne. Lembra desse texto? Ele é o pão e o pão é a carne. Ele se entregou na cruz. É difícil você entregar o seu respeito, é difícil entregar o seu tempo, é difícil entregar a sua meditação, a sua leitura da palavra, a sua oração, a sua comunhão na sua casa. É difícil, mas é necessário ser feito isso. E aí, nós precisamos restaurar esse altar, nós precisamos viver esse equilíbrio dentro da nossa casa, de receber muito do Senhor, e nós vamos receber ainda mais em 2025, amém? Você, especialmente, que está aqui na última rede de jovens, olha eu, relembrando minha época de pastor de jovens, você que está aqui na última rede de famílias, você vai receber ainda mais do Senhor, você vai receber ainda mais do que você pede, porque assim é Deus comigo, e esse mesmo Deus que abençoa, vai abençoar você. Deus entrega muito mais, irmãos, do que eu peço, muito mais. Às vezes eu acho que eu sou mimado por Deus, né? Mas eu tenho certeza que Deus trata assim você é uma ovelha do Senhor, Ele te ama, assim como me ama. Mas você precisa ter esse equilíbrio de não somente receber, mas também entregar. E aí eu pergunto para você, agora uma pergunta retórica, não precisa responder, será que você tem dado do seu melhor? Será que você tem entregue como família, como pai de família, o seu melhor para sua casa? Em relação a Deus? Será como mãe, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, você tem feito o melhor para Deus dentro da sua casa? Será que você, filho, tem feito o melhor para Deus diante dos seus pais, dentro do seu lar? Não é pelos outros, irmãos. Não é pelo seu marido, não é pela sua esposa, não é pelos seus pais, não é pelos seus filhos, é pelo Senhor. E nós precisamos restaurar o temor, não só aqui na igreja. Aqui na igreja a gente está vigilante, a gente dá bronca de vez em quando, chama atenção de vez em quando, o pastor dá algumas broncas de vez em quando, mas na sua casa é entre você e Deus, na sua família é entre você e Deus, e é lá que você precisa também levar o altar, o respeito do altar, é lá que você pode entregar o seu melhor. Aqui na igreja é apenas 1h30 da sua semana, mas lá na sua casa, são quantas horas durante a semana? Lá no seu lar, são quantas horas e quantos momentos que você poderia entregar algo para Deus e você não entrega nada? Vamos viver um 2025 diferente? E aí eu entro com a minha último ponto da minha palavra, e nós vamos ter um ato profético. Nós precisamos ter esse equilíbrio, pão e altar. Repita comigo, pão e altar. Pão e altar. O Espírito Santo, eu já falei isso muitas vezes, é um espírito de equilíbrio. Quer ter uma plenitude, quer ter uma vida plena, essa vida que Deus promete sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que infelizmente nós vemos
muitas famílias de crentes miseráveis, não financeiramente, né? Miseráveis em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Porque não provou ainda de uma plenitude de Cristo. Não provou ainda do equilíbrio entre receber e dar. Porque não adianta esperar que Deus somente vai dar, e você não vai entregar nada. Tem uma hora que isso cessa, e vai cessar se você não entregar. Por isso que a primeira coisa que nós fazemos quando nós nos convertemos é entregar a nossa vida a Jesus. E entregar a nossa vida a Jesus é entregar as nossas prioridades, é entregar os nossos prazeres, é entregar os nossos sonhos, é entregar as nossas vontades, os nossos achismos, os nossos quereres, o nosso tempo, inclusive dentro da igreja. Agora é difícil acreditar alguém que vem para a igreja e não entrega o seu melhor, vai entregar o melhor dentro da sua casa, no seu colégio, no seu trabalho. É difícil acreditar. Uma pessoa que vem até a igreja e não entrega o seu melhor, vai entregar o seu melhor fora da igreja. Mas está errado. Quem aqui aceita o desafio de viver o melhor ano da sua vida em Cristo? É com você, eu não vou nem estar olhando. Você aceita esse desafio? Precisa mudar. Você precisa chegar ao ponto, eu sei que é difícil, mas quando eu perguntar, quem aqui considera que está entregando muito ao Senhor? Você levantar a mão com ousadia e alegria. Né? Falando, eu sei que eu tenho feito tudo o que eu deveria fazer. Talvez não com a perfeição, não da maneira como Deus espera, mas eu sei que eu tenho cumprido com as minhas obrigações. Eu como mulher, tenho sido uma mulher que edifica a minha casa. Eu como homem, tenho ensinado os meus filhos no caminho do Senhor. Tenho amado a minha esposa, tenho respeitado a minha esposa. Eu estou em dia com os meus afazeres e os meus deveres conjugais. Eu estou em dia com as minhas finanças diante do Senhor. Eu estou em dia com a minha adoração. Eu estou em dia com a minha oração. Eu estou em dia com a minha leitura. Eu estou em dia com a minha meditação. Eu quero que a gente termine 2025 assim. E nós precisamos primeiro desejar, porque se você nem deseja isso, quanto mais ter a ação para que isso se concretize na sua vida. Vamos desejar? Vamos fazer o primeiro passo, que é querer? Porque se a gente não sair daqui não querendo, nada vai acontecer. Vamos querer? Quem aqui quer ser fiel todos os meses nos seus dízimos e ofertas? Eu não vou olhar para não comprometer. Levanta sua mão, é Deus que vai estar vendo. Quem aqui quer ser fiel todos os meses nos seus dízimos e ofertas? Quem aqui quer ter uma vida de comunhão diária de oração com o Senhor? Quem aqui quer ler a Bíblia todos os dias da sua vida? Quem aqui quer conhecer mais o Senhor e quer ter mais oração diante de Deus? Quem aqui quer vir em todos os cultos em 2025, a não ser aqueles que você estiver fazendo cruzeiro ou viajando para a Itália, né? Quem aqui quer viver uma vida verdadeiramente entre altar e entre o pão da vida? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que a equipe viesse aqui à frente e chamar a minha esposa, porque nós vamos fazer um ato profético para finalizar esse culto. Encerrando a última rede de famílias de 2024. E se prepare, irmãos, que vai vir novidade, como eu falei. Mas a gente precisa sair daqui decididos a viver uma vida diferente em 2025. Eu não sei se você é capaz de fazer um balanço e reconhecer que 2025 foi o melhor ano da sua vida. Talvez não, e talvez não foi mesmo. Mas eu quero que você tenha um compromisso de ser o melhor diante de Deus em 2025. Ser o melhor discípulo, o melhor filho, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor marido. Amém? Eu quero que você saia daqui querendo entregar o seu melhor em 2025, para viver o melhor ano diante dele. Amém? Antes da gente adorar o Senhor, eu gostaria que você reunisse com a sua família, que vivem no mesmo lar, né? Você está aí você tem filhos casados, já moram em outro lar. Eu quero que você reúne somente você e a sua casa. Você que
que é o representante da sua casa, representante do seu lar. Eu gostaria que você fizesse algo diferente. Talvez você esteja aqui sozinho, seja o único representante da sua casa. E não tem problema, tudo começa com alguém. Assim como começou na vida de muitos irmãos, né? Assim como a Ninha esteve aqui, né? Mas começou com a Ivy. Então eu gostaria que você se unisse com a sua casa, com a sua família e fizesse uma oração. Se o sacerdote estiver aí na casa, fizesse uma oração especial para viver o melhor ano da sua vida, profetizando sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Se você não está com um sacerdote, mas você é uma mulher que edifica a sua casa, que você fizesse uma oração pela sua casa, uma oração pelos seus filhos, pela sua vida, pela conversão talvez do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, e profetizasse o melhor ano das suas vidas.